Olá, amiguinhos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, em nome de Jesus. Estamos aqui para fazermos a nossa correção sobre a atividade de números irracionais na reta numérica. Os números irracionais, assim como existe também uma infinidade de outros números, também estão muito presentes no nosso dia a dia. Vocês assistiram pelo vídeo que esses números irracionais, eles têm uma definição, assim como os naturais têm sua definição de serem usados para a contagem, assim como os inteiros é a representação dos números positivos com seus opostos, assim como os números racionais são todos os números que podemos colocar sob forma de fração ou forma decimal finita e não finita periódica. Os números irracionais também têm sua definição. Então, pelo vídeo, foi dada algumas definições sobre esse número irracional. Dentro dessas definições, tinham lá que são todos os números que não podem ser representados na forma de fração. Porque aqueles que podem ser representados na forma de fração são os números racionais. Então, seus opostos são os irracionais, certo? Então, a opção a marcar é a letra C na primeira questão. Na segunda questão, também é uma parte teórica, dos números a seguir, qual deles é um número irracional? O irracional é aquele número que ele tem uma forma decimal ou uma forma racional, ou seja, em forma de raiz. Então, quando ele está na forma decimal, ele vai apresentar infinitas casas após a vírgula, que não vai ter um período, esse período não se repete. São infinitos números. Então, na letra A aqui nós temos o número 3,456,66666 levar ao trem. Então, veja, esse número, ele tem um período, há uma repetição. Não é? Se há uma repetição, ele é um número racional, não irracional. Na terceira questão, é o decimal exato. Então, ele é racional. Na terceira questão, ele também ainda continua apresentando uma repetição de um período, não é? Então, ainda é racional. Então, nos sobra a opção D, onde nós temos 3,14, 15, 92, 65 e 35. E ainda temos uma infinidade de números aqui que não se repetem. São números infinitamente sem repetição. Então, temos aqui a nossa opção, que é a letra D, ok? Na próxima atividade, foi pedido a gente o seguinte. Está arriscado aqui, gente, porque eu já fiz algumas anotações que a gente vai precisar usar. Ao afirmar que podemos representar um número irracional através de uma raiz, qual das raízes a seguir representa um número irracional? Bem, dentro desse conjunto dos números irracionais, nós temos algumas raízes que são muito trabalhadas na matemática, como a raiz quadrada de 2, que é infinita e não periódica, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 7, certo? E temos um número muito trabalhado dentro da trigonometria, que é o número π, que mais tarde nós vamos falar sobre ele. Então, dentro dessas raízes aqui, que é uma forma de representar um número irracional, há apenas uma que realmente representa esse número. Então, aqui, ó, não é raiz de 4, porque a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 é um número inteiro, ó. Se existe sua raiz quadrada, a raiz quadrada de 4, que é 2, logo esse número aqui é um número racional. Raiz quadrada de 25 é 5, ó. Raiz quadrada de 25, 5, também é racional. Raiz cúbica de 125 é 5. Por quê? Porque 5 multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 125. Então, só nos resta a raiz de 3. É a nossa opção. Esses meus rabiscos aqui estão relacionados a raiz quadrada de um número, só para a gente lembrar. Para encontrar a raiz quadrada de um número, basta sair multiplicando um número por ele mesmo até encontrar o radicando que fica aqui dentro, ó. Quando eu encontrar esse radicando, o número que eu estou multiplicando é a resposta da raiz que eu estou procurando. Seja ela raiz quadrada, seja ela raiz cúbica, tá certo? Então, fiz aqui, ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, que é igual a 4. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2, certo? E outras raízes aqui, ok? Partimos para a próxima questão. O número irracional mais conhecido encontrado pelo cálculo da razão entre a medida da
da circunferência e o seu diâmetro é o número, já está aqui, ó, número π, certo? Esse é o número irracional mais conhecido, que aproximadamente ele tem um valor. Seu valor é infinito após as casas decimais, 3,14, 15, sucessivamente. Mas a gente tem um hábito de dizer que π tem um valor de 3,14, tá certo? Quando a gente tem uma circunferência e a gente mede com uma fita métrica essa circunferência e divide o valor pelo o diâmetro que ela tem, que o diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, quando a gente faz essa divisão, a gente vai achar um valor bem próximo ao número de π. E esses números são muito usados, tá certo? Então, nossa resposta, letra A. Porque o símbolo de π é a letra grega π, ó, que tem esse símbolo, tá certo? Não confundir com φ. Φ é o número áureo, tá certo? Que vocês quiserem relembrar o que é o número áureo, no início do livro de vocês tem a explicação do número áureo, tá certo? Quinta questão. O número π é um número irracional que vale aproximadamente, explicado na questão anterior, π vale 3,14. Então, a nossa opção é a letra C. E, por fim, vem a sexta questão. Considere o triângulo retângulo a seguir, que número irracional teremos como resposta para x. Não é? Eu já tenho dois lados identificados como 1 e 4, que são chamados de catetos no triângulo retângulo. E o lado que está de frente com o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, essa hipotenusa, que a gente representa com H, que aqui está sendo representada por x, que a gente tem que calcular. Para isso, a gente aplica o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, ou seja, o valor desse x ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, A e B pode ser qualquer número desse. Por quê? Porque os dois são catetos, tá certo? Então, elevamos o valor do cateto ao quadrado. Aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 4. Vou substituir aqui x, a hipotenusa, por x, que é o valor que a gente quer encontrar. Então, x é igual a 1 elevado ao quadrado é 1, mais 4 vezes 4, 16. Então, somando 16 mais 1, 17. Chegamos aqui à forma de potência, dizendo que x elevado ao quadrado é igual a 17. Então, para encontrar o valor real de x, que aqui está dizendo que x vezes x é igual a 17. Então, para encontrar esse valor real de x, eu vou ter que transformar a potência na raiz. Ou seja, eu vou dizer que x é igual a raiz quadrada de 17. Ao pegarmos a nossa calculadora comum, tá certo? A gente vai pegar, ó, apertar o sinal da raiz e depois no 17, que quando a gente fizer raiz quadrada de 17, a gente vai encontrar um valor de aproximadamente 4,12, sendo a letra D a